Pessoal, bom dia. Vamos falar então hoje sobre o relevo submarino. Estamos em mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, estejam todos acompanhando direitinho os materiais que estão sendo enviados. Nós estamos já praticamente quase entrando na semana de avaliações e é muito importante que vocês estejam com o conhecimento atualizado. Então, antes de falar sobre relevo submarino, vamos relembrar o que é relevo? Relevo é a parte superficial da litosfera, camada sólida da Terra. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre. Então, no relevo terrestre, nós temos áreas mais inclinadas, áreas mais elevadas, e o relevo é extremamente importante, né? Porque é a área de sustentação da vida. Mas nós temos também o relevo submarino, né? O relevo na parte aquática, nos oceanos. De certa forma, é um relevo que nós não vemos, né? Com olhos físicos, a não ser que você venha desvendar os mistérios do fundo do mar. O relevo submarino é classificado de acordo com as diferentes formas apresentadas: plataforma continental, talude continental, bacia oceânica, dorsais e fossas abissais. Então, aqui nós temos um esquema do perfil do relevo submarino, né? Nós temos lá em cima a área continental e nós temos aí várias formas de relevo subaquáticas à medida com que você vai ganhando, né, profundidade. Nós temos lá a plataforma continental, nós temos o talude, bacia oceânica, regiões de ilha, dorsal oceânica e fossas abissais, que são as formas de relevo mais profundas do relevo submarino. A superfície terrestre apresenta uma grande variedade de formas e irregularidades. Ao analisar o fundo dos oceanos, também foi detectada uma diversidade de formas em sua composição. A superfície terrestre apresenta uma grande variedade de formas, né? Então, essas irregularidades que nós vemos aí, assim como há também na parte terrestre, né? Nós temos muitas irregularidades com relação a formas mais elevadas, formas mais inclinadas, formas mais... você lembra lá do relevo no sentido de áreas planas, né? Então, você tem uma variação muito grande, tanto no terrestre quanto no aquático. E também as depressões no relevo terrestre, nós temos as fossas abissais no relevo submarino. Então, de certa forma, parece bastante. Só vai mudar que uma é terrestre, a outra é aquática. Então, o que é o relevo submarino dentro da plataforma continental, que é o primeiro lá em cima? É caracterizada por ser o prolongamento submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares. Apresenta profundidade entre 10 e 500 metros. No entanto, sua profundidade média é de 200 metros. Nesta parte do relevo submarino, são obtidos os recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras. Então, a parte mais rasa, de certa forma, que nós temos é a plataforma continental, né? É a forma mais rasa de relevo comparada às outras formas que nós temos aqui. O talude continental é uma inclinação mais aprofundada que a plataforma, podendo atingir até 3.000 metros de profundidade. Então, depois da área continental ali, nós temos já o talude, vai descendo um pouquinho mais, né? Então, à medida com que as formas de relevo vão variando, também na questão da profundidade vai se aumentando. A bacia oceânica corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude continental até aproximadamente 5.000 metros de profundidade. É formada por extensas bacias. Então, depois do talude, né, nós temos a formação agora de bacias, áreas, né, de armazenamento maior, de profundidade maior, que também faz parte do relevo submarino, como também as regiões de dorsais,
constituem as grandes cordilheiras e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes. As dorsais, encontradas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, apresentam altitudes e variam entre 2 e 4 quilômetros acima do fundo oceânico, emergindo em diversos pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. Então, quando você vê uma região que possui um dorsal, geralmente você tem a elevação de uma ilha, né? Lá em cima você tem a formação de uma ilha, mas nós sabemos que tem uma profundidade também sustentando essa ilha, que é chamada de dorsais. E as fossas abissais? As fossas abissais estão localizadas próximas aos continentes e formam as regiões mais profundas do relevo submarino, né? Então, essas fossas abissais aí, em termos de profundidade, é a que possui maior elevação, mas também estão localizadas próximas aos continentes. Então, essas são as formas de relevo, né, submarino. Na aula passada, vocês fizeram alguns exercícios. Então, você pode finalizar a atividade de semana passada sobre o assunto. Você que ainda não anexou na plataforma, pode estar colocando lá. E você que já fez, continue estudando sobre esse assunto, porque ele vai estar na nossa prova, tá bom? E a prova vai ter uma pontuação bastante elevada. Espero que todos estejam bem, se cuidem, um abraço.